Certo, gente. Vamos então falar um pouco de variáveis no JavaScript, que é o nosso primeiro assunto, certo? É um assunto bem padrão assim de linguagem de programação. Eu vou tentar aqui abordar as linguagens de programação, o JavaScript, né, de uma forma bem simples, bem básica, até para aquelas pessoas que não têm tanto contato com linguagem de programação, porque eu sei que nem todo mundo tem esse conhecimento prévio. Mas se você já teve algum contato com outra linguagem de programação, isso daqui vai ser bem tranquilo para você, porque é bem parecido mesmo. As linguagens de programação, elas se diferenciam muito pouco, né? Então, eu vou criar mais um arquivo aqui, new file chamado variáveis.js. Beleza. O que são variáveis? Variáveis são modos de guardarmos os dados no nosso código, certo? Então a gente quer guardar algum dado aqui dentro do nosso código, a gente usa variáveis para isso. Vamos supor que nós queremos guardar aí informações sobre uma pessoa, certo? Então, sei lá, uma pessoa tem um nome, certo? Quero guardar o nome da pessoa aqui dentro do código. Eu posso declarar uma variável chamada nome. Para declarar uma variável em JavaScript, a gente pode usar a palavrinha let, tá bom? Let nome igual a José, por exemplo. Vejam só, a palavra let declara uma variável. Essa palavrinha aqui é o nome da variável. Pode ser o nome que você quiser. Mas não é recomendado que você use acento aqui. Então, colocar, por exemplo, José aqui, ó. Usar acento, não recomendo. E nem palavras, nem underline, tá bom? Por exemplo, você vai construir uma palavra aqui, vai pegar uma palavra que ela tem um espaço, certo? Então, sei lá, nome do José. Enfim, do José. Do jeito que eu escrevi aqui, tá totalmente errado. Ou seja, sem acento, tá bom? Então tira esse acento aqui. E quando você tem uma variável que o nome dela tem espaços, o indicado é você usar um padrão chamado de camel case. Que é o seguinte, ao invés de usar underline, ou dar espaço mesmo, você vai fazer o seguinte, nome do José, certo? O que eu fiz aqui? Sempre que tiver um espaço, eu vou pegar a letra da próxima palavra e colocar ela em maiúsculo, certo? A primeira letra da próxima palavra. Então, nome, aí teria um espaço. Aí a próxima palavra é do, coloquei o D maiúsculo. Aí a próxima palavra, José. Coloquei o J maiúsculo, certo? Então você vai fazendo isso daqui, que é o jeito mais recomendado, mais convencionado, digamos assim. Foi convencionado que se fosse declarar as variáveis dessa forma. E eu recomendo fazer assim. Beleza, colocar nome de novo. Nome do José, certo. Como eu falei, let o nome da variável e aqui o valor que você atribui a essa variável, certo? Então você está falando que variável nome é igual ao valor José. Ele está entre aspas aqui por conta do tipo dessa variável, que ela é um texto, que é um texto que a gente chama de string, certo? Eu vou inclusive colocar aqui do ladinho um comentário no código. Para você comentar algo no código, você pode usar duas barras assim e colocar o seguinte: essa variável é uma string. Quando você usa um comentário dessa forma, isso daqui não é interpretado pelo JavaScript, ele ignora tudo isso daqui, tudo que tiver depois dessas duas barras aqui, ele ignora. Então você fez um comentário que é algo só para você ler mesmo, não é nada para a máquina ler. Beleza, temos a nossa primeira variável, certo? Agora vamos supor que o José tem uma idade, certo? Então eu posso colocar aqui, idade igual a 20. Percebam que 20 é uma variável numérica, é um valor numérico. O valor numérico não precisa de aspas. Aspas é só para variáveis do tipo string. Então aqui, posso colocar essa variável é um number, que é o tipo dessa variável. Inclusive o VS Code ajuda a gente nisso. Se eu colocar colocar o mouse aqui em idade, ele já fala que a idade é um number e o nome uma string. Tá vendo ali? Então ele já dá essa dica pra gente. Certo, nome, vimos uma variável que é uma string, uma variável que é um número, e eu posso, por exemplo, dar um console.log aqui no nome do José. Vejam só o que ele me retorna.
node variáveis.js, ele vai me retornar José, certo? Porque é o valor daquela variável. A mesma coisa com a idade, né? Se colocar a idade aqui e retornar, vai dar valor 20. Beleza. Mais tipos de variáveis. Vou falar aqui se... Vamos supor que o José ele tem um carro, certo? Mas eu quero que seja uma pergunta isso no código. Dessa forma, assim. O José, ele tem um carro? Tem um carro? Essa é o nome da variável. O José tem um carro. Concorda que para esse tipo de variável, esse tipo de dado, existe só duas respostas? Sim ou não? Ou ele tem um carro, ou ele não tem um carro. Para esse tipo de dado, em que só pode existir duas respostas, sim ou não, existe um tipo de variável específica chamada de Boolean, que ele só recebe dois valores, ou true, verdadeiro, ou false, falso. Eu vou falar que o José tem um carro sim, então true. E aqui eu coloco que essa variável é um Boolean, beleza? Inclusive, se eu printar ela aqui, vocês vão ver que ele vai retornar o valor true, tá? Percebam que o true e o false, eles não precisam de aspas também. Porque senão seria um texto, né? Se eu colocar aqui, entre aspas, ele vira um texto, ele vira uma string. Então, sem aspas, certinho, false. Vou colocar que ele tem true. Beleza. Temos então três tipos de variável, certo? José, 20, idade 20 anos e se tem um carro. Existem outros meios, né, outros modos de você declarar variáveis aqui no JavaScript, além do let. Existe, por exemplo, uma palavrinha chamada var. Vou colocar aqui, ó, ao invés de let no idade, var. Variedade. Vocês vão ver que vai acontecer da mesma maneira. Ó. Idade, ele vai funcionar da mesma maneira. E existe outra palavrinha ainda chamada const, que é aqui um valor aqui, const. Das três formas, ele vai declarar uma variável, tanto com let, quanto com var, quanto com const. E as três vão funcionar. Inclusive, eu posso printar os três aqui de uma vez. Idade, nome e tem um carro. O console.log permite que você separe por vírgula aqui, ó. Aí ele vai printar os três pra gente. Olha lá. 20 José true, tá? Certo. Você declarou variáveis de três modos diferentes, mas qual que é a diferença deles? A diferença entre let e var é uma diferença que não dá pra gente falar agora, porque envolve um assunto que a gente vai falar mais pra frente. Então eu vou explicar mais pra frente isso. Mas eu sempre aconselho vocês a usarem let, certo? Não usem var. Let é inclusive uma evolução do var no JavaScript. Então usem sempre let, sempre deem preferência para usar let para declarar variáveis. E a diferença de const e essas duas é bem simples. Seguinte, se eu vier aqui embaixo e falar que o nome do José agora é João, e que a idade dele agora é, sei lá, 30 anos, vejam só, se eu printar isso. Ele mudou. 30 João true. Ou seja, eu consegui mudar o valor da variável. Aqui eu não preciso mais da palavrinha let, porque eu não estou mais declarando ela, né? Ela foi declarada aqui em cima. Aqui eu só estou atribuindo um novo valor para ela. Então, vejam só, eu mudei o nome o valor dessas variáveis. Justamente porque elas foram declaradas com let ou com var. Agora, o const não deixa eu fazer isso. Se eu fizer aqui tem um carro e falar que agora ele não tem mais um carro, false, vejam só o que acontece. Dá um erro. Ele fala que eu estou tentando colocar um valor aqui, atribuir um valor a uma variável que é const, que é constante. Então isso não vai acontecer, ele não deixa. Essa é a maior diferença entre essas duas aqui, entre let, var e const. Const ela é imutável, você só pode mudar ela na declaração. Então aqui eu posso colocar false, porque eu estou declarando ela ali em cima. Mas após a declaração ela não muda nunca, tá bom? Certo. Aqui no nosso console, para ficar mais limpo, eu vou escrever clear e dar um enter que ele vai limpar tudo pra gente. Mas tipos de variáveis, existem outros tipos, tá? De variáveis que a gente pode ver aqui. Inclusive um que eu acho já bom apresentar agora, antes da gente terminar aqui, que é o array, tá bom? Eu posso falar o seguinte.
O José tem filhos, tá bom? Vou mudar a idade dele aqui pra facilitar. O José tem 40 anos. Aí sim ele tem filhos. Ele tem muitos filhos. É, vamos ver aqui. Let filhos de José, tá bom? Porém, o que acontece? O José ele tem 3 filhos. Como que eu vou armazenar 3 filhos em uma variável? Se a gente viu que a variável armazena um valor só. Por exemplo, aqui, ó. José. Eu não poderia fazer, tipo, colocar aqui vírgula e outra coisa. Porque a variável só admite esse valor aqui, né? Uma string. Agora, como que eu vou colocar aqui os 3 filhos que José tem? Vamos supor. Eu posso usar um array, que é o seguinte, eu abro e fecho aspas não, colchetes, e aqui dentro eu coloco separado por vírgula. Então ele tem um filho chamado João, ele tem uma filha chamada, sei lá, Laura, e um filho chamado, sei lá, Joaquim. Aqui, Joaquim. João, Laura e Joaquim. Maravilha. 3 filhos. Certo. Agora, tá vendo que a gente colocou 3 valores, né? Um conjunto de dados a uma variável. Inclusive, se eu printar isso daqui, filhos de José. Opa, clear não. Aqui. João, Laura, Joaquim. Certo? Então, os 3 valores estão atribuídos a eles. Se eu quiser acessar um único valor desse array, eu posso fazer o seguinte: filhos de José. Aí eu coloco abre e fecha colchetes. E aqui dentro eu coloco o índice, a posição do que eu quero que retorne. Então, o nome João, ele está na posição 0. Os arrays começam a contar do 0. Então, João está na posição 0, Laura está na posição 1 e Joaquim está na posição 2, certo? Vai crescendo. Então, eu quero que retorne só o nome João, por exemplo. Coloco o 0 aqui. Ele vai retornar, olha lá, João. Agora eu quero retornar só a Laura. Vou colocar 1. Olha lá, retornou só a Laura. Agora eu quero que ele retorne só o Joaquim. Opa, 3 não, né? 2. Aí, ó. Já deu pra vocês verem, por exemplo, se eu coloquei 3, é um índice que não existe, né? Não tem um quarto aqui. Ele tem 0, 1, 2. Não tem o terceiro. Eu coloquei 3, ele retornou undefined, ou seja, não existe. Eu vou colocar 2 aqui. Joaquim, maravilha. Esse tipo aqui é muito importante também, vou até colocar aqui como um comentário. Essa variável é um array. Beleza? Muito, muito importante mesmo, vocês vão usar bastante. Vai ter uma parte desse curso que a gente vai reservar só para falar de arrays, porque eles são bem importantes mesmo. Mas por enquanto, fiquem com isso. Os arrays vocês podem acessar cada valor por meio, né, da posição dele, do índice. Certo, então falamos de variáveis, falamos de tipos de variáveis, inclusive para vocês verem que eu não estou mentindo sobre os tipos, você pode pedir para o JavaScript mostrar o tipo de cada variável com a palavrinha typeof. Usando typeof, você pode falar typeof nome, por exemplo. Ele aqui não vai retornar mais o valor de nome, ele vai retornar o tipo da variável nome. Vamos ver? String, tá vendo? Idade. Ali, é um number, certo? Então, maravilha, vimos tipos, vimos variáveis e a gente se vê então na próxima aula para a gente continuar com esse basicão de JavaScript, beleza? Até mais!